Olá, um bom dia, uma boa semana para você que está conosco. É hora de você ficar bem informado com as principais notícias da igreja aqui no Brasil e também no mundo. Na oração do Ângelus do último domingo, na festa do batismo do Senhor, o Papa Leão XIV fez um convite especial aos devotos, recordarem o dom recebido através do batismo para vivenciá-lo com alegria e coerência. Morreu no último sábado a irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, uma voz firme no combate às violações de direitos fundamentais e defensora dos direitos humanos, e que lutava contra o abuso infantil no Marajó. Irmã Henriqueta presidia o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona. Por nota, a Comissão Episcopal de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB enfatizou que ela fez de sua vida uma missão permanente à proteção de crianças, adolescentes e mulheres. Nossos sentimentos aos familiares e amigos da irmã Henriqueta, que o seu legado permaneça vivo nas ações presentes e futuras. Janeiro é um mês especial no Santuário Nacional, em que muitos devotos vêm à casa da mãe para começar o ano renovando a própria fé e, claro, pedindo bênçãos. E o último final de semana não foi diferente. O sábado contou com a presença de milhares de devotos que vieram à casa da mãe renovar o compromisso de suas famílias com a vida cristã. Foram muitos grupos, como a Romaria de Laranjal, no Paraná. A celebração foi presidida pelo missionário redentorista Dom Geraldo de Paula, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Em sua homilia, refletiu a preparação feita por João Batista para o batismo do Senhor. Já no domingo, os peregrinos foram convidados a recordarem seus próprios batismos e o compromisso com a missão de dar continuidade à propagação do Evangelho. Devotos da Romaria de Capinzal, Santa Catarina, se reuniram aos irmãos e irmãs de todos os cantos do país para celebrar a abertura do tempo comum. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Mais tarde, as irmãs franciscanas da Ação Pastoral participaram da Santa Missa pela ação de graças do Retiro e Capítulo Geral da Congregação. E para que essa acolhida aconteça todos os dias, a sua contribuição é muito bem-vinda. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto de sua tela ou ligue para 0300 210 1210 e faça parte da família dos devotos. Com a fé de Maria, rezamos pela família. Este é o tema da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, 2026, que acontece de 6 a 8 de fevereiro. E a Romaria começa no coração de quem se prepara. Por isso, você que é coordenador do grupo de Terço dos Homens, tem uma missão mais do que especial, que é se cadastrar. Em a12.com/Terço dos Homens, você se cadastra e ajuda o Santuário Nacional a preparar com amor e cuidado a acolhida de todos os participantes que vêm rezar. Hoje pela manhã, as Irmãs da Caridade de Ottawa, no Canadá, celebraram no Santuário Nacional os 180 anos de fundação dessa congregação. A congregação foi fundada pela irmã Elizabeth Bruyère em 1845 e chegou ao Brasil em 1961. O carisma é revelar a compaixão de Deus por meio da missão educativa e no serviço aos pobres. Conte pra gente as novidades da sua paróquia ou diocese. Mostre os trabalhos feitos pela pastoral que você e sua família participam. As boas notícias são bem-vindas aqui. Envie sua sugestão para aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Na Bahia, esse povo de fé está celebrando a novena em homenagem ao Senhor do Bom Fim. A novena começou na última quinta-feira e chega hoje, ao seu 5º dia. A programação inclui missas e procissões. Neste ano, o tema é o exercício do Ministério Público de Jesus, o amado Senhor do Bom Fim. A programação tem celebrações sempre às 7 da noite. O dia solene e festivo é 18 de janeiro, em honra ao Senhor do Bom Fim. Olha, é comum a gente ter em casa algumas imagens sacras. Essa é uma tradição que nós católicos herdamos de geração em geração. Hoje o Eduardo Góes vai nos mostrar o trabalho de quem faz os restauros nessas imagens. Uma imagem sacra deve sempre estar conservada. Pelo seu valor histórico e religioso, é um item de muito apreço. Elas podem ser restauradas sempre que estiverem danificadas pelo tempo ou por algum acidente. O Silvano possui conhecimento técnico para isso
Ele é, além de fabricante, um restaurador. Para você conservar ela, você tem que ver se a pintura dela é para tempo, é para dentro de casa, né? Cuidar no onde que você coloca, o ambiente que você coloca, no lugar que às vezes a pintura é uma pintura interna, aí você coloca no lugar que pega sol, perto de uma janela, pega um sol, né? Aí já complica, né? Cuida para não molhar ela, coloca no lugarzinho, né? Bem específico da casa, de vez em quando você dá uma limpadinha, né? A restauração pode levar minutos ou meses, variando conforme a gravidade. Envolve diagnóstico, limpeza, tratamento dos danos e, às vezes, até pintura. A mão dessa imagem de Nossa Senhora está quebrada e precisou apenas de cola e bicarbonato de sódio para ser reconstituída. Imagem mais complexa ainda, né? Então só um restaurador, né? Porque isso exige também, entendeu? Uma delicadeza maior, um tempo maior, né? Trabalhando sempre ao lado da Jane, sua esposa, Silvano diariamente é tomado pela alegria de dar significado ao trabalho. Muito feliz, muito alegre. Depois que comecei a trabalhar com isso também, muita paz de espírito. É muito gratificante, né? Você fazer parte, né? Você está evangelizando, a evangelização, né? E é o que Jesus Cristo quer, o que Ele pede para nós, né? Nos altares, nas lojas e nos lares, elas estão sempre lá. É difícil um católico não ter nem que seja uma imagem em casa. Para nós católicos, as imagens sacras são peças fundamentais dentro da amplitude de toda a nossa fé. Elas nos ajudam a venerar os santos e a chegar mais perto de Deus. Mas muitas vezes as imagens podem se quebrar, podem se estragar, não dando a oportunidade de serem restauradas. Quando isso acontece, de que forma a gente pode descartá-las com todo o respeito e cuidado que merecem? Quem nos esclarece é o padre Rivelino. Ele explica que imagens não são objetos simples, mas sagrados e devem ser tratados com respeito. Foi antes de estar na veneração dos fiéis, o cristão leva para o padre abençoar. Sempre aconselhei levar para um santo cruzeiro, ou seja, levar para uma santa cruz. As Pontifícias Obras Missionárias e o Conselho Missionário de Seminaristas do Brasil, COMISE, realizam a partir de hoje a segunda experiência vocacional missionária nacional de seminaristas. É o Pés a Caminho, realizado em Palmas, no Tocantins, que tem como parceira a Arquidiocese de Palmas. Eu converso agora com o Pedro Bueno, seminarista e secretário do COMISE. Aparece comigo. Pedro, primeiramente, obrigado a você pela sua participação. Bom dia para você e também a todos que estão se preparando para esse início hoje. E a primeira pergunta para você é justamente para que você explique para a gente o tema proposto para o encontro desse ano e como vivenciá-lo da melhor maneira. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia aos telespectadores da TV Aparecida. É uma alegria poder partilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, né? O tema do nosso encontro desse ano, que é a segunda experiência vocacional missionária Pés a Caminho, é vocação e missão, firmes na fé, ardentes na esperança. Acho que isso vem de uma inspiração de que toda vocação é missionária. A igreja é missionária por excelência, como já nos diz o decreto Ad Gentes, pela sua própria natureza, a igreja é missionária. Então, a maneira de vivenciar essa questão, essa missionariedade, é saindo de si mesmo. Seja sair da sua região, sair do seu local de origem, seja também sair da comodidade que muitas vezes nós nos encontramos, para irmos até as periferias existenciais e geográficas, como nos lembrava o Papa Francisco de saudosa memória. E aproveito esse momento também para dizer que hoje pela manhã fui informado pelos nossos bispos da Comissão Missionária da CNBB, que estão em Roma, que o Papa Leão XIV foi informado por escrito sobre essa nossa experiência aqui em Palmas, no Tocantins, e nas dioceses circunvizinhas. Então, acho que é uma grande alegria para a vida da igreja e uma expressão de comunhão também do COMISE Brasil, dos Conselhos Missionários de Seminaristas, das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, da Comissão Missionária da CNBB, junto com a Santa Sé, a Sé Apostólica, já que todos nós somos missionários pelo nosso batismo. Pedro, é claro que pés a caminho não por acaso, né? Justamente todos participando ativamente nas ações dentro e também fora, principalmente da igreja, indo até as comunidades.
Tá certo que hoje é o primeiro dia ainda, terão outros também desse importante encontro, mas como vivenciar depois desse encontro, refletir também em cada comunidade as ações de sempre colocar a igreja em saída, indo de encontro às comunidades? Acho que isso é uma questão extremamente importante, principalmente para nós seminaristas que estamos na etapa de formação inicial, como nós chamamos na igreja, né? De pouco adianta nós vivermos uma realidade missionária, conhecermos tantos locais pelo país e tantas realidades diferentes, se nós não voltarmos para as nossas regiões, para as nossas realidades locais e levarmos tudo aquilo que nós aprendemos. E é claro que em qualquer experiência missionária, nós aprendemos e aprendemos muito. Nós aprendemos com a simplicidade do nosso povo, nós aprendemos com o seu jeito de rezar, nós aprendemos com a sua felicidade nas poucas coisas e que às vezes nos fazem refletir sobre como nós temos tanto e às vezes não agradecemos como deveríamos, né? Então, acho que a grande questão é essa, de nós vivenciarmos com o coração e sermos transformados por essa experiência. A primeira experiência vocacional missionária Pés a Caminho, que aconteceu em Manaus, em janeiro de 2023, trouxe luzes para a igreja no Brasil. Inclusive, um livro, Aprender a Ser Seminarista Missionário, foi escrito e com indicações daquilo que foi vivenciado naquela primeira experiência. Quem sabe, se Deus assim o quiser e nos inspirar, que venha mais indicações e mais luzes para a nossa caminhada missionária no Brasil. Olha, a programação prevê os 2 primeiros dias de formação missionária a partir da realidade eclesial da Arquidiocese de Palmas, região norte, né, Regional Norte 3 aqui do nosso país, e também refletindo essas ações nas dioceses e paróquias de cada comunidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Por que é tão importante essa troca de experiências entre os participantes do encontro desse ano? Cada um colocando, é claro, a realidade da sua comunidade, da sua região também. Por que essa troca é importante? Leandro, eu acho que é uma coisa que é magnífica quando nós trazemos a nossa experiência particular para ser partilhada. Então, a nossa ideia sempre é que nós possamos primeiro nos inserir, porque estamos numa terra estrangeira para cada um de nós. Lógico que teremos os seminaristas aqui do Regional Norte 3 participando, que conhecem a realidade, mas a grande maioria vem de outras regiões do país e precisam se inserir nessa cultura, nesse lugar, nesse povo onde Deus também se faz presente. Mas também, depois de vivenciarmos tudo que vamos vivenciar, nós também precisamos partilhar aquilo que nós sentimos. Porque a experiência missionária, ela não é uma experiência racional, ela não é uma ideia. O Papa Bento XVI dizia, né, que o cristianismo não é um encontro com uma ideia, é um encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso que nós vamos também ao encontro das pessoas. E encontrando as pessoas, nelas nós queremos encontrar Jesus Cristo. E certamente, em todos os pequenos, grandes encontros transformadores ou aqueles breves, às vezes até no portão, todos eles nos mostram uma parte da face de Cristo que faz resplandecer esse ardor missionário no nosso coração. Para que o coração de fato seja ardente, a gente entende que é um trabalho em conjunto da igreja e também com muitos leigos, né? Para quem está acompanhando em casa agora, divulga para a gente um pouco do trabalho que vocês do Comise fazem aqui no país e também as redes sociais. Ótimo. O Conselho Missionário de Seminaristas, ele é um organismo da igreja no Brasil que está presente em todas as instâncias da igreja, seja na instância nacional, como eu faço parte do Comise Brasil, mas também nos 19 regionais da CNPB, depois em macro-regiões e até as dioceses, arquidioceses, circunscrições eclesiásticas variadas que nós temos nesse país, onde o Comise se faz presente. E a ideia do Conselho Missionário de Seminaristas é que ele possa ajudar os nossos seminaristas em etapa de formação inicial a vivenciarem cada vez mais e de forma mais intensa essa realidade missionária na sua formação. Porque, como eu dizia no início da nossa entrevista, né, não há uma vocação que não seja missionária. Não há como nós dizermos que uma vocação não é missionária. E aí eu cito o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma irmã carmelita de clausura, mas que é padroeira das missões, porque a sua vocação, mesmo que restrita, também era uma vocação missionária. Então, as orações,
as visitas, o acompanhamento missionário, os projetos, tudo isso é missão. E por isso que nós estamos aqui querendo também viver essa segunda experiência vocacional missionária. A Arquidiocese de Palmas nos acolheu de braços abertos e aí, em nome de Dom Pedro, agradecemos todos que se dedicaram na organização desse evento, que deve contar com aproximadamente 200 seminaristas de todas as regiões do país para viver essa experiência aqui em Palmas. Pedro, obrigado a você pela sua participação. Bom encontro para você e também para todos. O programa de hoje fica por aqui e você permanece com a gente. Daqui a pouco, ao meio-dia, começa a Santa Missa. Até mais. Tchau, tchau.